Todo ano no Brasil, para o dia 21 de abril, para muita gente é apenas mais um feriado no calendário. Mas por trás dessa data existe uma história marcada por coragem, revolta, injustiça e um sonho de liberdade. Você vai descobrir quem foi Tiradentes e por que seu nome atravessou os séculos. Quem foi Tiradentes? Nome verdadeiro: Joaquim José da Silva Xavier. Nascido em Minas Gerais, vida simples, trabalhou em várias funções, virou conhecido como Tiradentes por atuar também como dentista plástico. Tiradentes não nasceu rico nem poderoso. Ele viveu em uma época em que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Como muitos homens daquele tempo, exerceu várias atividades ao longo da vida. Foi militar, tropeiro, minerador e também se dedicou a arrancar dentes, o que lhe rendeu o apelido que entraria para a história. O Brasil na época colonial. O Brasil era colonial de Portugal. A exploração do ouro em Minas Gerais, cobranças pesadas de impostos, insatisfação da população e a famosa derrama. No século XVII, XVIII, Minas Gerais era uma das regiões mais importantes da colônia. Foi em causa do ouro, mas junto com a riqueza veio também a exploração. Portugal cobrava impostos altíssimos e quando as metas de arrecadação não eram atingidas, a coroa impunha a derrama, uma cobrança forçada que revoltava ainda mais a população. A Inconfidência Mineira. Movimento de revolta contra Portugal. Participação de intelectuais, militares e religião. Influência da ideias de liberdade. Objetivo de independência de Minas. Foi nesse clima de revolta que nasceu a Inconfidência Mineira, um movimento formado por homens influentes que sonhavam com o fim do domínio português. Inspirados por ideias de liberdade, eles planejaram romper com a coroa e construir um novo futuro. O papel de Tiradentes. Tiradentes se destacou como um dos mais entusiasmados, defendia a causa com coragem. Tornou-se o rosto mais conhecido do movimento. Entre todos os envolvidos, Tiradentes foi quem mais se expôs. Enquanto muitos conspiravam em segredo, ele falava com paixão sobre liberdade e independência. Sua coragem o transformou na figura mais lembrada daquele movimento. A traição e a prisão. O movimento foi denunciado. Os conspiradores foram presos. Julgamentos severos. Tiradentes assumiu maior responsabilidade. Mas antes que o plano saísse, do papel, tudo veio abaixo. A conspiração foi denunciada, os envolvidos foram presos e levados a julgamentos. No fim, Tiradentes acabou se tornando o principal responsabilizado por tudo. A condenação e a morte. Condenado à morte e a execução em 21 de abril de 1792. Tentativa de Portugal de usar sua morte como exemplo de medo. No dia 21 de abril de 1792, Tiradentes foi executado. A intenção da coroa era clara: transformar sua morte em um aviso para qualquer um que ousasse desafiar o poder português. Mas o efeito com o passar do tempo seria justamente o contrário. Como Tiradentes virou herói nacional. Ao passar dos anos, sua imagem foi resgatada. Tornou-se símbolo de coragem, resistência e liberdade. A República ajudou a fortalecer sua imagem histórica. O homem que foi condenado como rebelde acabou sendo transformado em herói nacional. Com o passar dos tempos, Tiradentes passou a representar a luta por liberdade e justiça. Sua história foi recontada, sua imagem foi exaltada e seu nome ganhou espaço definitivo na memória do Brasil. Por que o dia 21 é feriado?
ao homenagem à sua morte e ao seu legado. Reconhecimento de sua importância histórica. Data nacional para reflexão sobre liberdade e cidadania. O feriado de 21 de abril existe para lembrar não apenas a morte de Tiradentes, mas também o que ele simbolizou em uma data que convida os países a olhar para o passado e refletir sobre liberdade, coragem e o valor de quem lutou por mudanças. Tiradentes, presença nos livros, monumentos e escolas. Importância para a história do Brasil. Debate sobre mitos, memórias e construções de heróis. Mais de 2 séculos depois, Tiradentes continua presente na história brasileira. Seu rosto aparece em obras, monumentos, livros e salas de aulas. Essa trajetória ainda provoca reflexões sobre como uma nação escolhe seus heróis e constrói sua memória. Tiradentes deixou de ser apenas um nome do passado para se tornar um símbolo nacional. O feriado de 21 de abril é mais do que um dia de descanso. É uma lembrança de que a história do Brasil foi marcada por pessoas que ousaram sonhar com liberdade. E quando um povo conhece a própria história, ele entende melhor o seu presente. E pode imaginar um futuro diferente. Obrigado por assistir e tchau!